Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. E se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, neste dia em que nós celebramos a missa votiva de Nossa Senhora de Fátima, neste dia 13, dentro da liturgia da palavra desta quinta-feira, nós nos deparamos com este evangelho que nos lembra coisas que são fundamentais, atitudes que são fundamentais para a nossa vida. E certamente nós até já conhecemos essas atitudes. Mas a Igreja, que é mãe e mestra, que é a pedagoga, o pedagogo é aquele que conduz, portanto a Igreja conduz para Cristo, ela sempre nos lembra, através da liturgia, da sua doutrina, dos seus ensinamentos, da celebração dos seus sacramentos, valores, conteúdos de fé, práticas e vivências que o cristão precisa constantemente vigiar dentro de um processo contínuo de conversão. Em primeiro lugar, nunca é demais afirmar que essas atitudes que o Evangelho nos destaca hoje e que nós devemos sempre cultivá-las, Maria é modelo. Ela, na sua caminhada, ela correspondendo à vontade de Deus, foi modelo dessas atitudes que daqui a pouco vou destacar. Já deve estar todo mundo curioso aí, né? Não é nenhuma novidade, não. Nós já conhecemos. Primeira atitude. O Evangelho nos fala: de graça recebeste, de graça deveis dar. Então nós, diante de um mundo egoísta, diante de um mundo que às vezes é mesquinho, leva as pessoas a acumularem coisas, leva as pessoas a serem gananciosas, leva as pessoas a pensarem só em si. Diante de um mundo que nos coloca dentro de uma lógica em que a pessoa
quer destaque, quer sucesso, quer fama, quer aplauso. O Evangelho nos fala da atitude da gratuidade, que ainda poderíamos dar um sinônimo ainda de gratuidade, seria generosidade. Falei, mas o que a gratuidade, generosidade tem a ver com tudo isso que o senhor já mencionou do pensamento do mundo? Sim, tem tudo a ver, porque quando eu saio de mim mesmo, no caso das mulheres de mim mesma, para ir ao encontro das outras pessoas, eu estou vencendo o meu egoísmo, estou vencendo o meu individualismo, e indo ao encontro das outras pessoas, eu estou tendo uma atitude de gratuidade, de generosidade. Lembra a Virgem Maria, que vai ao encontro da parenta Santa Isabel, que já está grávida numa idade avançada e precisa de ajuda? Maria poderia dizer assim: não, eu também, já pela ação do Espírito Santo, né, o Messias de Deus, né, já foi gerado em mim, é uma viagem longa, difícil, eu vou ficar quietinha aqui e deixa que Santa Isabel dá o jeito dela lá. Não, Maria não fez isso. Ela vai ao encontro da parenta Santa Isabel para servir, para partilhar. Ou seja, ela sai de si, ela tem essa generosidade de ser serviço gratuito, sem querer nada em troca, sem querer aplauso, sem querer reconhecimento, sem querer elogio, sem querer tapinha nas costas, sem querer aparecer. Ela vai ao encontro da parenta para ajudar de uma maneira gratuita, de uma maneira generosa. Vai servir porque quer simplesmente promover o bem, quer simplesmente o bem da outra pessoa. Isso aqui é puro amor, inspirado no amor divino, que faz isso conosco, que retrata tudo isso na cruz também. Portanto, o Evangelho nos lembra: de graça recebestes, de graça deveis dar. Deus é generoso conosco. Deus derrama suas graças e bênçãos. Deus nos perdoa. Deus, de uma certa forma, nos serve, porque tudo que Ele criou, criou em função da humanidade. Portanto, Deus é generoso conosco e pede que tudo que nós recebemos da generosidade dele, também nós sejamos generosos uns com os outros. Que eu seja capaz de sair de mim e ajudar as pessoas sem querer nada em troca, sem nenhuma segunda intenção, sem querer, inclusive, fazer aquele ditado comum no nosso meio: uma mão lava a outra. Eu vou ajudar o fulano aqui porque mais lá na frente ele vai me ajudar. Não. Eu vou ajudar, eu vou ser solidário, eu vou fazer o bem, eu vou servir simplesmente pela alegria de promover a outra pessoa, pela satisfação de ver o outro, a outra bem, pela alegria de, com o meu serviço, aquela pessoa pôde se alegrar, pôde ter um alívio na sua vida porque eu a ajudei. O cristão teria que ser assim. Nós deveríamos
lutar para vencer o egoísmo que está em nós, o individualismo que está em nós, e ainda mais aquela frasezinha também que é dita por aí: o que é que eu ganho com isso? Eu vou fazer isso aqui, mas o que é que eu ganho com isso? De servir na comunidade, de ajudar alguém, de ser generoso com alguém. Muitas pessoas deixam de ser generosas porque não ganham nada com aquilo. Mas na realidade é um grande equívoco. A generosidade, quem é generoso, generosa, primeiro já ganhou de Deus, porque Deus é o tempo inteiro generoso conosco, derrama suas graças. Eu não preciso fazer nada para que Deus já derrame as graças sobre mim. O tempo inteiro Deus me abençoa. Não fosse assim, não tinha ninguém sentado nesse banco. Não fosse assim, não tinha ninguém pensava, raciocinava. Não fosse assim, você não teria nem água para beber, para matar a sua sede. Não fosse assim, você não conseguiria nem respirar, se Deus não fosse generoso com você, lhe dando todas essas graças e tantas outras. E Ele dá porque ama. Ele é generoso porque nos quer bem. E é generoso até para perdoar. E aqui nós lembramos da primeira leitura, que foi extraída do livro de Gênesis, que mostra José do Egito, diante dos irmãos que venderam ele, mandaram ele como escravo para o Egito. Agora ele caiu nas graças do faraó, ele é governador do Egito, reencontra os irmãos, e na leitura mostra José do Egito tendo um coração generoso que perdoou os irmãos que fizeram maldade com eles. E que maldade! Eu disse que tinham outras atitudes, então vamos passar para a próxima atitude. Ainda dentro desse de graça receber-se, de graça deveis dar, não tem como ser generoso, generosa, se eu também não me desapegar. Então também o Evangelho fala de desapego. Ainda mais aqui um pouquinho embaixo, nas recomendações de Jesus, quando ele fala ao entrar, é aquela que ele fala: não leveis cintos, bolsas, sacolas, sandálias, né? Ou seja, ele não está dizendo que é para a pessoa não andar aí desprevenida. Na verdade, Jesus está falando do desapego. E uma coisa está ligada à outra. Eu só consigo ser uma pessoa generosa, agindo de uma maneira gratuita, sem querer nada em troca, para promover o outro, se eu me desapegar. Eu tenho que me desapegar do meu egoísmo, do meu individualismo. Eu tenho que me desapegar das coisas, porque às vezes eu estou tão apegado a uma coisa, a um objeto, ou a um bem, ou ao dinheiro, ou sou tão materialista que eu deixo de ir ao encontro da outra pessoa porque eu não quero abrir mão daquilo que eu estou apegado, apegada. Às vezes a gente está apegado às pessoas, né? Tem o absurdo de, vamos dar só um exemplo, de vários outros, isso aqui é um exemplo. Mas você pode aí perceber outras situações parecidas com essa. O rapaz começa a namorar com a menina e agora nenhum dos dois querem que eles tenham amizade fora daquele namoro. Então a menina fica na bronca se o rapaz tem amigos e o rapaz fica na bronca se a menina tem amigos. Então só é para viver um para o outro e não deixa naquele relacionamento doentio a outra pessoa ter amizades. Porque eu quero só para mim apego. Isso pode acontecer com coisas, com pessoas, com ideias. Às vezes eu estou apegado a uma ideia e vai ser difícil escutar a outra pessoa, vai ser difícil dialogar com alguém, vai ser difícil até
repensar alguma atitude ou uma teimosia minha, se eu estou apegado a ideias, se eu não consigo ouvir também a verdade e constatar pela realidade dos fatos a verdade e aceitar e mudar de ideia, repensar os meus conceitos, o meu comportamento, as minhas atitudes. Então, uma pessoa apegada a ideias vai ter a tendência de ser alguém intolerante. Veja bem, eu não estou falando para você abrir mão dos seus valores. Se você tem um valor, e é um valor cristão, você deve preservar esse valor, deve caminhar com esse valor cristão. Porém, se você encontra, por exemplo, um ateu, você não precisa odiar o ateu porque ele é ateu, ou porque ele não acredita no que você acredita. O mínimo que se espera de um cristão que é desapegado bem, eu tenho meus valores e minhas ideias, não concordo com o seu ateísmo, mas eu sou capaz de dialogar com você, eu sou capaz de lhe acolher, eu sou capaz de ser seu amigo, mesmo não concordando com a sua falta de fé. E eu não preciso fazer guerra com a outra pessoa só porque ela pensa diferente de mim. Então, uma pessoa desapegada, ela pode até manter valores e ideias, mas ela não é intolerante. Alguém que vai fazer briga com os outros só porque o outro é diferente de mim ou não tem a mesma fé que eu. Eu não preciso rezar pela cartilha do outro. O outro não precisa rezar pela minha cartilha. E ainda assim podemos ter uma boa convivência, nos respeitando, nos tolerando e às vezes até nos suportando, se for o caso. Portanto, a generosidade, a gratuidade de ir ao encontro do outro, da outra, passa também por uma atitude de desapego. Desapegar-me de coisas, pessoas, ideias, caprichos e de si mesmo. Senão a gente não cresce. Senão os nossos relacionamentos vão estar sempre encontrando dificuldade. E o egoísmo vai estar ali sempre atrapalhando, o individualismo sempre atrapalhando, a competição sempre atrapalhando, porque também o desapego é também desapegar-se para enxergar na outra pessoa um irmão, uma irmã, para viver fraternidade, ao invés de competir com a pessoa, rivalizar com a pessoa. E por fim, para encerrar essa homilia, uma outra atitude, e que inclusive meu pai, fundador São Francisco de Assis, também entendeu deste evangelho. Vocês sabem que tem a saudação franciscana que chama paz e bem. É desse trecho do evangelho e de outros sinóticos, ou seja, os outros evangelhos que também narram esse episódio aqui, que fala que Jesus, ao chegar em algum lugar, deseja a paz. Ao entrar numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Daí São Francisco tirou a expressão paz e bem, desejar a paz. Veja como tudo é uma questão lógica de sequência. Se eu sou alguém que me desapego das coisas, eu sou capaz de ir ao encontro da outra pessoa e ser generoso. E se eu sou generoso com essa pessoa, eu estou levando a paz. Eu estou promovendo o bem. Então, o cristão precisa ser alguém que, onde ele está, ele precisa fazer o esforço de ser aquele que promove a paz e não a confusão. Promove a reconciliação e não a briga. Promove a conciliação e não a fofoca. Promove que as pessoas ou que certas situações se acalmem e não botar mais lenha na fogueira.
Se o católico está no lugar, seja qual for, família, trabalho, seja onde for, comunidade, grupo, movimento, igreja, e aonde ele está tem confusão, alguma coisa está errada, está precisando de conversão. Se você é causa de confusão na sua família, repense as suas atitudes. Se você é causa de confusão na comunidade, repense as suas atitudes. Se você é um encrenqueiro dentro de casa ou no grupo que você participa, quem sabe você é que está precisando de conversão, porque você precisa ser pessoa da paz e não da confusão. E para isso, eu preciso me desapegar das minhas ideias, que às vezes eu estou errado, eu sou intransigente, né? E preciso ser generoso de ir ao encontro para acolher, para amar, para perdoar, para pedir perdão e para ser, inclusive ser tolerante, inclusive com aquilo que eu não concordo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, o católico precisa, inspirado pelo testemunho da Virgem Maria, que é modelo do cristão, cultivar no seu coração, na sua vida, o desapego, a generosidade, a paz. Eu espero que eu e você nos esforcemos para isso, porque o tempo inteiro somos tentados a sermos egoístas, a sermos apegados e ao invés de levarmos a paz, fazermos confusão. Nós, com a intercessão da Virgem Maria, possamos vencer essas tentações e nos esforcemos, mesmo na nossa fraqueza, na nossa pequenez, de sermos generosos, desapegados e promotores da paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.